Olha, desde muito cedo eu fui criando uma vontade de ter o meu próprio negócio. Sempre eu tive essa vontade, porque eu sempre, a oportunidade de trabalhar com vendas, a oportunidade de trabalhar com o público veio muito cedo para mim. Então isso foi criando uma vontade dentro de mim que um dia eu queria ter o meu próprio negócio. E à medida com que o tempo foi passando, eu ficava me perguntando, cara, esse dia nunca vai chegar, essa oportunidade nunca vai, eu acho que eu nunca vou ter o meu negócio. Eu ficava ansioso para que as coisas acontecessem. Hoje, com o meu mercadinho, eu consigo olhar para trás e vejo que antes de ter o meu negócio, eu passei por um processo de aprendizado. Cada lugar que eu passei, cada experiência com vendas que eu tive foi um aprendizado. Então, eu estava sendo preparado para um dia ter o meu negócio. E por que eu decidi fazer um vídeo sobre esse tema? Porque eu estava pensando, eu estava fazendo compras esses dias e comecei a pensar, comecei a lembrar, eu falei, cara, eu posso fazer um vídeo sobre esse tema, porque às vezes tem pessoas que estão aí do outro lado que às vezes pensam que esse dia nunca vai chegar, que o dia de montar um mercadinho nunca vai chegar, que está um sonho muito distante. Olha, eu sou Felipe Campos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E aqui no meu canal eu compartilho experiências do meu negócio, do meu mercadinho com vocês. Se você é o meu inscrito, o meu muito obrigado. Você que está aqui pela primeira vez, eu peço que se inscreva, ative o sininho para você receber sempre as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. Olha só, eu peço que deixe seu comentário, a sua crítica, isso é muito importante para mim. Assim você me ajuda a trazer um conteúdo que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu grande objetivo. Olha, e eu decidi fazer um vídeo sobre esse tema porque eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar algumas pessoas aí do outro lado. Porque olha só, eu achava que esse dia nunca ia chegar, cara, eu nunca ia ter o meu negócio. E eu posso falar para vocês que cada experiência com venda que eu tive, cada patrão que eu tive, foi uma aula para mim, foi uma escola. Eu sempre tive a consciência que eu precisava aprender com quem já tinha um negócio. Olha, cara, eu já trabalhei com vendas de picolé, já trabalhei com vendas de pães de porta em porta, já trabalhei vendendo cesta básica, já trabalhei com floricultura, em floricultura, já trabalhei plantando eucalipto, já trabalhei em lava-jato, já trabalhei lava-jato, lava-rápido, já trabalhei, cara, já trabalhei em uma quitanda aqui em São Paulo, já trabalhei no mercadinho no Goiás, e eu posso falar para vocês que cada lugar que eu passei, eu aprendi uma coisa diferente. Além de ter aprendido, eu guardei para mim. Eu guardei porque, cara, teve várias situações que a gente passa por situações para você começar a dar valor quando você tiver uma oportunidade, porque quando você tem uma oportunidade, você tem que agarrar com todas as suas forças, você tem que fazer as coisas acontecerem. E por que que eu consigo entender que eu aprendi em cada lugar que eu passei? Porque quando eu comecei o meu mercadinho, comecei o meu negócio de venda, não tinha experiências, eu achava que eu não poderia tocar o meu negócio porque eu não tinha experiência, mas enfim, toquei em frente, deu super certo. Comecei a aplicar o que eu tinha aprendido lá atrás, com muita humildade, começando a ouvir os clientes. Então eu fiz as coisas acontecerem aqui no meu mercadinho. E eu comecei a olhar para trás e falei, cara, então isso faz sentido. Em cada lugar que eu passei, eu comecei a aprender uma coisa diferente. Olha, quando eu comecei com as vendas, a minha primeira oportunidade com vendas foi vendendo picolé. E cara, desde muito novo vendendo picolé, você tem várias coisas que você tem que aprender. Primeiro, você tem que aprender a passar troco, você tem que aprender a negociar, porque sempre tem um espertinho na rua que às vezes quer te passar para trás, ou então quer comprar um negócio mais barato. Você tem que aprender a negociar. Então, isso já foi o meu pontapé inicial. Comecei a negociar, comecei a aprender a passar troco, comecei a fazer conta, você tem que fazer uma conta rápida para troco, você tem que conhecer o dinheiro, enfim, isso daí, cada final de semana que eu decidia vender picolé, eu tinha uma experiência nova. Além de estar aprendendo a passar troco, a atender, ter um contato com o público, quebrando barreiras, porque quando você não é fácil você sair de porta em porta oferecendo picolé, não é fácil, isso não é fácil, você tem que, aos poucos, eu particularmente, aos poucos eu fui perdendo a timidez e fui cada vez mais tendo vontade de trabalhar com vendas. Então chegou o momento, no primeiro momento nos primeiros dias que eu saía com o carrinho para vender picolé, eu ficava um pouco tímido. Quando eu encontrava algum garoto da minha sala, eu ficava um pouco com vergonha. Quando eu encontrava alguma menina da minha sala, eu ficava com vergonha. Mas eu fui começando a entender que isso fazia bem para mim. Por que que eu entendo que fazia bem para mim? Porque, cara, quando eu ganhava o meu dinheirinho, quando eu chegava lá em casa com os meus R$ 11, 11,50 que eu vendia com os picolés, eu conseguia comprar um chinelo, eu conseguia comprar uns pãezinhos no outro dia, eu conseguia comprar um leite. Isso eu fui pegando gosto, eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu sentia saudade das vendas e eu começava a entender, cara, eu quero isso para mim.
E eu posso falar para vocês que isso foi um grande aprendizado de início para mim, as primeiras vendas com picolé. E eu tive também a oportunidade de trabalhar em um mercadinho no Goiás. E cara, isso daí que eu tive o primeiro contato com o mercadinho. Eu comecei a aprender, comecei a observar como que os meus patrões faziam. Porque, cara, tem toda uma forma de você trabalhar. Olha só, lá no mercadinho eu fazia de tudo um pouco. Fazia entrega, arrumava as gôndolas, enfim. Eu estava aprendendo de tudo um pouco. Então, uma das coisas que eu quis aprender e me esforcei muito e apanhei bastante, porque, cara, eu tinha umas dificuldades de aprender algumas coisas, mas quando eu fui entendendo que não era, sei lá, de uma forma certa de arrumar, quando eu colocava alguma coisa errada, eu ia lá, perguntava se estava certo, se estava errado, os meus patrões falavam, ó, não está certo daquele jeito, faz desse jeito. Então eu fui tentando saber como que organizava as gôndolas. Eu falava, cara, eu preciso saber como que o meu patrão deixa essa gôndola bem arrumada. Eu quero entender por que as mercadorias ficam mais para cá. Então eu era um funcionário chato, eu ficava perguntando, olha, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ficou bom dessa forma? E eu tinha, sempre foi de mim, você pode levar para qualquer momento da sua vida. Você tem que ter humildade, você tem que ter humildade em saber que você nunca sabe de tudo. A gente está aqui nessa vida para aprender. Quando a gente acha que sabe de tudo, aí, meu amigo, você tá entregando os pontos, enfim, você tem que ter a humildade de sempre estar querendo aprender. Enfim, sabe aquelas máquinas de colocar preço? Eu não sabia nem para onde que ia aquilo dali, então eu fui tentando aprender, aprendi, trocar etiqueta. Então, quer dizer, foi coisas novas que eu fui aprendendo. E eu começava a prestar atenção nos meus patrões, como que eles lidavam com o pagamento de funcionário, começava a observar como que eles faziam para fazer as compras, se tinha caixas de mercadorias no estoque, como que eles faziam para repor esse estoque, como que eles faziam para a questão de, enfim, de estar lidando todos os dias com o negócio. Eu via que ali todo dia os meus patrões tinham comprometimento e eu começava a fazer perguntas para os meus patrões. Olha, como que o senhor conseguiu? Eu perguntava para o meu patrão, falava como? Porque onde eu trabalhei lá no mercadinho eu era 2 donos, eu era sócios. E aí eu comecei a perguntar para eles, como que vocês conseguiram montar o mercadinho de vocês? Como que vocês juntaram dinheiro? Eu começava a observar a história de quem conseguiu ter um negócio. E eu ficava me espelhando muito. Isso eu falava assim, caramba, ele fez dessa forma, então eu quero ser desse jeito. Ele fez dessa forma, então eu posso fazer dessa forma. Ele fez assim. E tinha uma coisa que era muito louca, que isso eu não esqueço nunca, acho que eu aprendi desde muito cedo, foi que quando os meus patrões estavam conversando, um falava para o outro, olha, eu peguei R$ 500 do comércio, olha, eu estou devendo R$ 500 para o comércio, olha, o dia do comércio eu vou pagar amanhã. E eu falei, caramba, o negócio não é deles, eles não podem tirar. Foi aí que eu comecei a entender que um negócio você não pode tirar dinheiro a hora que quiser, você não pode fazer o que quiser do negócio, chegar lá e meter a mão no dinheiro que você vendeu ontem, você não pode... E aí eu comecei aprendendo isso. Então, cara, eu comecei a entender e comecei a fazer perguntas. Olha, como que é essa questão de vocês falar que vai pagar o comércio amanhã, mas o negócio não é de vocês? Aí os meus patrões me respondiam, cara, é o seguinte, a gente tem esse negócio aqui, mas primeiro a gente tem que fazer ele funcionar e depois a gente tem retorno. Primeiro a gente faz funcionar e depois a gente tem retorno. E eu falei, caramba, então é o seguinte, vocês conseguem separar, fazer com que o negócio de vocês seja, vamos entender que é uma pessoa e vocês são outra pessoa, é isso? Eu fazia essas perguntas e eles me respondiam, é isso mesmo, quando você tem em mente que o seu negócio é uma coisa e você é outra coisa, você é o principal condutor, eu escutei essa palavra muito cedo, você é o principal condutor do seu negócio. E até hoje eu levo essa frase em mente, você é o principal condutor do seu negócio, mas você não pode fazer o que quiser do seu negócio. Então, eu comecei a aprender isso. E, cara, eu tive outra experiência muito grande que eu levo para o resto da minha vida, que foi trabalhar com vendas de pães de porta em porta lá na Paraíba. Eu guardei aquela experiência para, enfim, para a minha vida toda. Porque eu estava trabalhando de manhã, eu trabalhava de manhã vendendo pães e trabalhava à tarde. E eu posso falar para vocês que ali eu fui começando a aprimorar mais a minha forma de vender. Eu fui sabendo como que falava com o cliente, eu fui observando como que eu posso chegar em cada cliente, porque para a gente trabalhar as vendas, você tem que entender como que cada cliente reage à forma de você falar. Tem cliente que
tem cliente que não gosta de você falar de tal forma, e tem cliente que gosta de que você fale dessa forma. E, enfim, você tem que ter uma forma de abordar o cliente. E por que que eu comecei a aprimorar mais as minhas vendas quando eu comecei a trabalhar na Paraíba? Porque quando eu comecei a trabalhar vendendo picolé no Goiás, eu era mais novo. E quando eu comecei com as vendas lá na Paraíba, quando eu tive a experiência de vendas lá na Paraíba vendendo pães de porta em porta, eu já era mais adolescente, tinha os meus 16 para 17 anos. Então, eu fui aí eu consegui aprender mais, porque é diferente eu trabalhar com vendas em um estado, é diferente eu trabalhar com vendas em outro estado. Às vezes você tem que ter estratégia diferente, enfim. Mas tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Uma coisa bem interessante também é que quando eu comecei a vender pães de porta em porta, cara, isso para os meus 16, 17 anos foi uma barreira que eu tive que quebrar, porque quando eu chegava em uma casa de alguma menina que eu conhecia, em uma casa de algum colega que eu conhecia, eu ficava no início, eu confesso para vocês que eu tive a mesma sensação de quando eu vendia picolé. Eu ficava um pouco com vergonha, às vezes eu chegava nem, passava direto de algumas casas porque eu tinha vergonha. E depois eu fui começando a entender que se eu não passasse na casa de todo mundo, eu não ia conseguir vender, eu não ia conseguir ter resultado. Então, eu tive em mente que, cara, trabalhar com vendas, vender. Se você está hoje trabalhando vendendo picolé, se você está trabalhando vendendo pães hoje, cara, não é vergonha, é digno. Você tá se preparando, a vida está te preparando para um dia você ter o seu negócio. Então eu já passei por várias experiências que eu ficava um pouco travado, às vezes eu ficava por dentro com às vezes certa vergonha que isso não existe mais dentro de mim. Se for preciso hoje em dia, certo que a gente tem que olhar sempre para frente. Eu penso sempre em crescer, eu penso sempre em fazer coisas novas. Cara, se um dia for preciso eu vender pães de porta em porta, eu vou vender. Se um dia for preciso eu vender picolé de porta em porta, eu vou vender. Por quê? Porque, cara, é digno você sair vendendo, é digno você ter a sua experiência com venda, é digno você botar o dinheiro no seu bolso com o seu suor. Então, cara, o que eu posso falar para você é que se você tá pensando, pensa que a sua hora nunca vai chegar de ter o seu negócio, se você está trabalhando com vendas, se você pensa que tá tudo difícil, você não está satisfeito no seu emprego, cara, faz o seguinte, ao invés de você ficar insatisfeito no seu serviço, ao invés de você ficar insatisfeito no seu trabalho, faz o seguinte, começa a observar como que arruma, sei lá, alguma gôndola, começa a observar como que o seu patrão lidar com pagamento de funcionário, começa a observar como que o seu patrão faz para pagar aluguel, começa a perguntar do seu patrão como que ele fez isso, pergunta para o seu patrão a sua história, como que ele fez, o que que ele passou, o que que ele ralou, porque eu tenho certeza, quem tem um negócio tem uma história muito bonita por trás, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, às vezes você vai sendo preparado para o momento certo, as coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas não acontecem por acaso, tudo tem um tempo certo de acontecer. Deus prepara as coisas certas no momento certo para você. Então, eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês porque, cara, eu falei, eu preciso colocar um vídeo sobre esse tema porque eu comecei a olhar para trás, eu comecei a olhar um pouco da minha história, eu comecei a ver que isso faz alguma diferença quando a gente expõe o que a gente passou, quando a gente compartilha o que a gente passou. O objetivo desse vídeo aqui é para te falar o seguinte, nada é fácil mesmo. Se alguma coisa chegar fácil para você, cara, desconfie, porque isso não existe. Você tem que conseguir as suas coisas ali, trabalhando todos os dias, aprendendo, erra. Se fizer errado, você tem a consciência que você vai aprender, então fica tudo mais fácil quando você decide ouvir as pessoas que já conseguiram ter um sucesso no negócio, que conseguiram passar por tudo até conseguir ter os seus negócios. Então, isso que eu falo para você. O grande objetivo desse vídeo foi para falar para você que o seu negócio, cara, vai acontecer. Você só precisa esperar o momento certo. Fechou? Forte abraço, fica com Deus.